Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, sábado agitado em São Januário, muitas novidades para trazer para os amigos, por isso eu peço a todos para me acompanhar até o final deste vídeo. Perfeito? Se inscrevam no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia. Por favor, deixa aí o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e dê uma verificada no sininho para que vocês possam receber as notificações. E neste vídeo a gente vai falar da categoria de base do Vasco da Gama, muitas coisas importantes para passar para vocês com relação à base. Vamos abordar o assunto aqui do profissional, reforços chegando aí no Vasco da Gama, e atenção para o que eu vou dizer aqui. E é o seguinte, a gente vai dar uma atualizada na situação da AGE. Hoje teve uma coleta de assinaturas lá em São Januário, mais assinaturas foram capitalizadas aí para a gente destituir os golpistas aí do poder, e a gente vai falar obviamente sobre a política do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, é o seguinte, as categorias de base do Vasco da Gama. Eu até fiz uma colinha aqui. A Taça Rio-São Paulo vai começar agora no dia 2 de janeiro, certo? O Vasco da Gama inscreveu 30 atletas para a Copinha. Isto mesmo, jogadores aí conhecidos como o Andrei Santos, o Figueiredo e também o Vinícius vão encabeçar aí essa lista de 30 jogadores que vão defender o Vasco da Gama durante a Copinha. Havia uma expectativa muito grande, por isso que é bom a gente falar aqui da base, que o Matias Galarza fosse participar desta Copinha. Só que o Zé Ricardo vetou. O Galarza não está nessa lista. O Galarza vai fazer a pré-temporada com a equipe profissional do Vasco da Gama a pedido do Zé Ricardo. E é o seguinte, meus amigos, com relação ao profissional, o Vasco antecipou aí a reapresentação dos atletas. Estava marcado para o dia 5, o Globo Esporte hoje trouxe essa notícia que a reapresentação vai acontecer no dia 3, certo? De janeiro. E a tendência é que a pré-temporada seja feita aqui no Rio de Janeiro. O Vasco não vai para outra cidade. A pré-temporada será feita lá no CT Moacir Barbosa, em Jacarepaguá, certo? Por enquanto, para 2022, o Vasco anunciou aí o Zé Ricardo como treinador. O Zé Ricardo aí já pediu alguns reforços, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Nenhum reforço foi apresentado até agora, porque não faria sentido apresentar esses reforços aí antes que o treinador chegue aqui no Rio de Janeiro na próxima semana, no dia 15. E além disso, o Carlos Brasil também chegou e ele vai ficar aí incumbido de ver essa situação dos garotos que forem se destacando aí na Copinha para a gente poder aplicá-los no elenco profissional, certo? O Vasco segue mapeando aí o mercado atrás de um executivo, muitos nomes aí sendo especulados. Não adianta a gente falar, vamos aguardar aí as coisas se concretizar.
Sobre o Campeonato Carioca, muitas pessoas internamente questionando o Jorge Salgado por que o Vasco da Gama colocou aí todos os clássicos para jogar no Maracanã, para poder gastar dinheiro aí com aluguel do Maracanã, né? Uma coisa aí que não caiu muito bem. Mas é o seguinte, o Vasco dia 26, compromisso lá no estádio Raulino de Oliveira contra a equipe do Volta Redonda. O destaque de hoje foi o Nenê. O Nenê tá passando as férias lá na França, publicou um vídeo aí treinando, fazendo a situação aí de esteira, e é muito legal a gente ver essa dedicação do Nenê, que sirva de exemplo aí para a garotada. Meus amigos, com relação à situação de reforços, deixa eu passar algumas coisas aqui para vocês. Hoje a gente teve uma notícia com relação ao Fernando Miguel. O Fernando Miguel está muito valorizado e o Vasco deve usar o Fernando Miguel aí como moeda de troca. O Vasco da Gama não deverá contar aí com o Fernando Miguel para 2022. Além do Atlético Goianiense, outros clubes da Série A têm interesse aí no Fernando Miguel. A gente também tomou aí ciência que o Martin Silva tem uma proposta aí na mão, é o goleiro aí que o Zé Ricardo quer contar. Inclusive foi atleta dele quando ele passou aqui no Vasco da Gama em 2017 e 2018. Então, Martin Silva aí chegando no Vasco da Gama deverá ser o goleiro. O Vanderlei deve ficar no Vasco da Gama, a cláusula do contrato dele foi automática e se não chegar a um acordo vai ficar aí no banco de reservas. A gente tomou conhecimento também que o Rossi realmente quer vir para o Vasco da Gama. O Rossi, jogador de 28 anos, teve uma identificação grande com o Vasco da Gama na última passagem dele aqui pelo Rio de Janeiro. Fez 43 jogos com a camisa do Bahia e fez 10 gols nessa temporada de 2021. Agora, o que pegou todos aí de surpresa, e isso são pessoas aí que estão no dia a dia do Vasco da Gama, o próprio jornalista Eduardo Ferrari soltou isso hoje, que o Gilberto é o favorito aí para substituir o Germancano. Isto mesmo, para substituir o argentino. O Gilberto, que passou pelo Vasco da Gama em 2015, ele fez uma temporada boa com o Bahia, apesar do Bahia ter caído. 56 jogos que o Gilberto fez, meteu 26 gols esse ano e é tão goleador quanto o Germancano. Então vamos aguardar aí. A chegada do Zé Ricardo acontecerá nesta semana agora, no dia 15, e o Vasco nesta semana também vai apresentar os primeiros reforços aí. Sobre a situação envolvendo a AGE, a gente tomou conhecimento hoje que muitas pessoas assinaram a listagem aí, entre 80 a 100 pessoas que assinaram hoje. Então, parabéns, várias pessoas vindo a São Januário para poder se tornar sócias do Vasco da Gama, e o movimento aí de oposição do Vasco da Gama só está aumentando. E para a gente falar aqui da política do clube, a gente tomou conhecimento também que o Peralta colocou na reunião do dia 14, essa reunião que vai ser apresentado o projeto Somamos, os 27 beneméritos que foram afastados aí pelo Conselho Deliberativo. Então todos vão participar aí, o Peralta colocou todos sem exceção. Bom, rapaziada, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Vamos aguardar as coisas acontecerem. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!